Você já parou para pensar por que a morte nos assusta tanto? Não importa a idade, cultura, religião, em algum momento da vida, quase todo mundo sente medo da morte. Às vezes é um pensamento rápido antes de dormir, outras vezes é uma angústia profunda sobre o fim da própria existência. Mas será que esse medo é inevitável? Ou será que ele nasce da forma como nós pensamos sobre a vida? No episódio de hoje a gente vai explorar o medo da morte, visto pela lente da filosofia. A gente vai passar por ideias de pensadores que refletiram profundamente sobre esse tema e tentar entender uma pergunta antiga: devemos realmente temer a morte? O medo da morte é uma das emoções mais universais da humanidade. Provavelmente quando você tinha 15 anos numa noite aleatória, você se agonizou com a ideia de parar de existir e deixar tudo para trás. E essa ideia, ela aparece em religiões, mitologias, obras de arte, literatura. Civilizações inteiras construíram rituais e crenças, tentando lidar com o mistério do que acontece depois da vida. Mas filosoficamente, esse medo levanta algumas perguntas importantes. Temos medo de morrer ou de deixar de existir? Temos medo da dor do processo de morrer ou do vazio após a morte? Ou será que o medo está ligado à ideia de perder tudo aquilo que valorizamos? A filosofia não tenta eliminar o mistério da morte, mas ela tenta entender por que reagimos a ela com tanto medo. Porque a morte não deveria nos assustar. Um dos filósofos mais famosos que tratou desse tema foi Epicurus. Ele tinha uma posição surpreendente: a morte não deve ser temida. O argumento dele é simples, mas é profundo. Segundo Epicuro, a morte não é nada para nós. Por quê? Porque todo bem e todo mal dependem da sensação. E quando morremos, deixamos de sentir qualquer coisa. Então ele formula um raciocínio curioso. Quando estamos vivos, a morte ainda não está aqui. Quando a morte chega, nós já não estamos mais aqui. Ou seja, nunca coexistimos com a morte. Para Epicuro, o medo da morte nasce de uma confusão. Imaginamos a morte como se fosse uma experiência, algo que iremos sentir. Mas para ele a morte é justamente a ausência de qualquer experiência. É como o tempo antes de nós nascermos. Você sofre por não ter existido no século XIX? Provavelmente não. Então por que vai sofrer antecipadamente pelo tempo depois da morte? O medo da morte é a chave para viver. Séculos depois, outro filósofo abordou a morte de uma maneira diferente. Heidegger. Para Heidegger, a morte não é algo que devemos simplesmente ignorar. Pelo contrário, ela é a experiência mais importante para entender a nossa própria existência. Ele dizia que o ser humano é um ser para a morte. Isso significa que, desde o momento em que nascemos, caminhamos inevitavelmente em direção ao fim. Mas isso não é necessariamente algo negativo. Na verdade, reconhecer a própria mortalidade pode nos tornar mais autênticos. Por quê? Porque muitas vezes vivemos no automático, seguindo expectativas sociais, adiando decisões importantes, acreditando que sempre haverá mais tempo. Mas quando percebemos que a vida é finita, algo muda. A morte deixa de ser apenas um medo distante e se torna um lembrete poderoso. Nosso tempo é limitado e isso pode nos levar a viver com mais consciência, intensidade e responsabilidade. É como se você ganhasse o prazer de viver sabendo que uma hora vai acabar. Filósofos existencialistas também refletiram profundamente sobre esse tema, como Jean Paul e Albert Camus. Eles partiram de uma ideia central: a vida não vem com um significado pronto. Nós somos responsáveis por criar sentido para a nossa existência. Nesse contexto, a morte tem um papel curioso. Ela funciona como um limite da nossa história, assim como um livro precisa ter um final para que possamos entender sua narrativa completa. A vida também ganha forma porque ela termina. Sem morte, talvez nossas escolhas não teriam o mesmo peso. A finitude da urgência das nossas ações, as nossas decisões. Então por que continuamos tendo medo da morte? Mesmo com todos esses argumentos filosóficos, o medo da morte continua existindo. Talvez isso seja natural. Afinal, somos seres conscientes, sabemos que existimos e sabemos que um dia deixaremos de existir. Esse tipo de consciência é raro na natureza.
Alguns filósofos sugerem que o medo da morte não é apenas negativo. Ele pode ser um motor para a vida. Ele nos empurra a construir coisas, criar relações, buscar significado e deixar algum tipo de legado. Talvez o medo da morte seja paradoxalmente uma das razões pelas mais quais valorizamos tanto a vida. Então nós deveremos temer a morte. A filosofia não entrega uma resposta única. Para Epicuro, a morte não é nada para nós. Para Heidegger, ela é o que torna a vida autêntica. Para os existencialistas, ela é a forma de um limite da nossa história. Mas talvez a pergunta mais interessante não seja por que morremos, e sim o que fazer com o tempo que temos antes disso. Porque no final das contas, a reflexão sobre a morte pode não ser apenas sobre o fim da vida. Pode ser, na verdade, uma reflexão sobre como viver melhor, como ter mais autenticidade e como ser protagonista da sua própria vida.